Bora falar de futebol, bora falar da contratação de Lukaku pelo Chelsea. Lukaku é o Timo Werner da vez. Para substituir o Timo Werner? Ou será que o Timo Werner se recupera? Vamos falar sobre isso. Bora falar de futebol? Então inscreva-se no canal do Fragoso, ative o sininho que é muito importante, já deixa o seu like aí, não esquece, clica no joinha, deixa o seu like porque é importante para o vídeo, é importante para o canal e naturalmente, claro, depois de assistir ao vídeo, deixa o seu comentário. Deixa uma ideia, deixa, claro, um elogio, deixa uma crítica construtiva, o que você quiser, escreva aqui embaixo, debata com a galera, enfim, o espaço é seu. E se você quiser ser membro, eu vou ficar muito contente. Bora falar então de futebol, bora falar da contratação do Chelsea, o Lukaku. Que contratação espetacular, o Chelsea anunciou o jogador, e aí muita gente fala, mas espera aí, você está comparando o Timo Werner ao Lukaku? Como assim? Bom, vou explicar. O Lukaku é o Timo Werner da vez. O Chelsea foi atrás de um matador, de um centroavante artilheiro, quando contratou o Timo Werner. Ele tinha esses números, mas quando jogou na Inglaterra, quando jogou a última temporada no Chelsea, esses números não apareceram. Para trazer o efeito de comparação do Chelsea, ou melhor, do Timo Werner e do Lukaku. Quando o Timo Werner foi contratado na Bundesliga 19-20, ele havia conseguido um aproveitamento fantástico. 34 jogos, 28 gols marcados e 8 assistências. Isso mesmo que você ouviu. Números ótimos. Uma taxa de conversão em finalização de 23%. É isso mesmo. O Chelsea na última temporada sonhava com um atacante assim, mas não teve. O Timo Werner, em 52 jogos na temporada, marcou só 12 gols. E aí, se você pegar a Premier League como referência, que é basicamente um número muito parecido com o que ele teve na Bundesliga, foram 34 jogos disputados na Bundesliga, na Premier League ele disputou 35, ele fez 6 gols e deu 8 assistências. A taxa de conversão de finalização em gol, ou seja, a taxa de quantas finalizações ele precisa dar para fazer um gol, foi de 8%. É uma taxa muito baixa, muito baixa. Para se ter uma ideia, lá na Bundesliga foi de 23%. Ah, o que significa isso, Fragoso? Já fiz um vídeo sobre isso. Mas basicamente é o seguinte, se você pegar esse número estatístico, a cada 100 finalizações, 23 são gols. Isso falando de 23%. Então, para resumir, para colocar mais próximo da realidade, a cada 4 finalizações, basicamente uma é gol. Isso com 23%, 24%, 25% de taxa de conversão de finalização em gols. Foi assim na Bundesliga 19-20. Agora no Chelsea isso mudou muito. Foi para 8%. Ou seja, em 100 finalizações ele faz 8 gols. Em 10 finalizações ele não fazia nenhum gol. Então diminuiu demais a taxa de conversão de finalização em gol, transformar a finalização em gol do Timo Werner. Algo que o Chelsea não esperava. E agora dá uma outra cartada. O Timo Werner da vez é o Lukaku, que tem 28 anos. E na Série A, vamos puxar um pouco a questão justamente dos números, na Série A, em 36 jogos na última temporada, marcou 24 gols e deu 11 assistências. Então é um atacante que balança as redes, é um atacante que entrega passes para outros jogadores balançarem as redes e tem uma taxa de conversão de finalização em gol de 25%. Do que eu estou falando? Daquilo que eu disse anteriormente, ele precisa de poucas finalizações para fazer um gol. A cada 4 finalizações ele faz um gol, pelo menos isso foi na última temporada. E na temporada anterior a essa, o número foi de 23%. Basicamente o que teve o Timo Werner na temporada anterior ao Chelsea. Então é um jogador que tem uma regularidade. O Timo Werner teve 23% na temporada anterior ao Chelsea, quando ele foi contratado, mas antes dessa temporada ele teve 15%, número baixo de gols em relação a essa temporada, um número abaixo também em relação a assistências. Então, foi um jogador que o Chelsea contratou, ele estava no momento de crescimento, talvez auge, e aí ele teve uma queda muito brusca, foi muito criticado por perder gols importantes, e naturalmente a taxa de conversão mostrou que as críticas realmente são verdadeiras, as críticas não são uma observação errada, equivocada, de emoção, não, elas são racionais. Perdeu muito gol, uma taxa de conversão e finalização muito baixa. E aí, o Lukaku, além de ser um cara que entrega muitos gols, entrega muitas assistências, ele é um cara que está sempre muito à disposição do treinador. Para você ter uma ideia, ele foi o terceiro jogador de linha que mais atuou em toda a temporada passada na Inter de Milão.
E aí ele só perde minutos em campo, basicamente de 180 minutos para 2 jogadores. Isso estou falando de linha, não estou contando o goleiro. O De Vrij e o Barella. E aí, coisa de 180 minutos, 2 partidas na temporada. Estou falando em minutos mesmo. Então, é realmente impressionante. Um jogador de muita regularidade, que está muito à disposição, tem 28 anos, está comprovadamente fixo e firme, como nos grandes centroavantes da Europa, da seleção belga, e nas últimas 2 temporadas entregou muito em finalizações, com uma taxa de conversão muito boa. E aí, tudo isso o Chelsea está buscando justamente para melhorar o seu ataque, porque apesar de ter sido campeão europeu, o Chelsea, dentro da Premier League, que é um campeonato de regularidade, que consegue entregar mais dados em relação à sequência, porque quando você pega dados de um tiro curto, aí depende muito do momento que o jogador entrou em campo, do momento que a equipe estava, porque são momentos diferentes da temporada, às vezes a distância de um jogo para o outro tem coisa de um mês, e aí quando você pega da regularidade como um todo, para entender o que foi a temporada, você percebe que na Premier League, o Chelsea, apesar de ser 4º colocado, ele foi o 8º melhor ataque, ou seja, foi muito mal em termos de ataque, não foi bem. E por quê? Porque não conseguiu transformar muitos empates, por exemplo, em gols. Quando você tem um ataque mais eficiente, um ataque mais eficaz, você pode transformar empates em vitórias com maior frequência. Derrotas e empates, você pontua mais, é natural, porque aquilo que vem de pedra no sapato, de gol que você sofre, naturalmente você tem mais chance de reverter porque você tem um ataque mais potente. Então, isso é importante para o Chelsea se fortalecer, mas aí também é preciso entender um pouco do que aconteceu nessa temporada. Será mesmo que o aproveitamento do Timo Werner foi tão ruim só por conta da parte técnica dele? A parte técnica é a única explicação, e aí cabe a análise de desempenho do Chelsea observar para ver se de fato não houve também um problema na construção de jogadas do Chelsea ao longo da temporada. Porque o Timo Werner, agora a voz quase foi embora, hein? Porque o Timo Werner ele teve uma taxa baixa de conversão de finalizações em gol, naturalmente ele não fez tantos gols na temporada quanto fez na última, mas não foi só porque ele perdeu muitos gols. Também pode haver a explicação de que muitas finalizações que ele deu foram em passes que não chegaram legais, que chegaram mascados, que chegaram em uma posição onde ele realmente não estava no melhor local para finalizar, tomada de decisão errada ou construção muito suja da jogada. Quando a gente fala de uma construção suja da jogada, é aquela história do atacante receber a bola muito na frente ou receber a bola muito em cima dele, ele tem que se virar para dominar. Então isso é uma jogada suja para o atacante e aí a finalização não sai como ele quer, não sai da melhor forma e a taxa de conversão de finalização em gols baixa. Então é preciso identificar se foi uma queda absolutamente técnica individual do Timo Werner nessa temporada ou se também a queda técnica do Timo Werner teve a ver, claro, tem uma parcela de culpa nesses números do Timo Werner, mas também há um peso justamente da criação do Chelsea não ter sido tão legal, tão interessante para o atacante. Então, esse tipo de coisa precisa ser observada para que o Lukaku não tenha uma baixa absoluta nos números e se torne, por exemplo, o culpado. O investimento é gigantesco. Foi muito grande, de 45 milhões de libras no Timo Werner, e agora a gente está falando de 115 milhões de euros, algo assim. É uma contratação absurda, é a maior contratação que o futebol italiano tem em termos de venda, na verdade, né? É a maior venda do futebol italiano. Então, a gente está falando de muito dinheiro para conseguir gols, mas os gols não se fazem sozinhos. É preciso identificar, porque se o Chelsea conseguir identificar justamente esse ponto, se foi só uma queda técnica do Timo Werner, e aí ele se recuperando na próxima temporada, ele se torna novamente um atacante muito bom, muito importante, muito interessante, ou se há também um problema na construção. Se o problema também estiver na construção, os números do Lukaku também vão cair. E aí é preciso estudar tudo. Análise de desempenho, a comissão técnica precisam estudar, porque se esses ajustes forem feitos, aí resta saber se é só na parte técnica do atacante ou se também é na criação, mas com os ajustes sendo feitos naquilo que é necessário, naturalmente você vai potencializar o ataque do seu time e transformar muitos empates em vitórias, derrotas em empates, pontuar mais, ter mais chance de avançar em competições de mata-mata também, porque gol faz a diferença e isso não é novidade para ninguém. Tá bom? Então é o seguinte,
Deixa o seu like aqui embaixo se você ainda não deixou, deixa o seu comentário sobre a contratação do Lukaku, sobre o que foi o Chelsea nessa temporada, sobre o Timo Werner também. Fique à vontade para comentar, eu quero muito que você comente, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Se você é inscrito, não ativou o sininho, ativa o sininho agora, aproveita. E se você quiser ser membro, eu vou ficar muito contente também. Bora falar de futebol.